alunos amados, hoje estudaremos ética. Ética é uma palavra que suscita muitos debates, muitas dúvidas. Então estudaremos, né, a origem dessa palavra tão polêmica na atualidade. Se nós pensarmos ética em sua origem, localizaremos ethos. Se buscarmos o significado de ethos, localizaremos hábito coletivo. Todos concordam comigo que no hábito coletivo são construídas normas, e tais normas, elas podem ser jurídicas ou normas morais, com a diferença fundamental de que na norma jurídica o limite se encontra registrado na letra da lei. Então todo mundo sabe o que não é para fazer porque possui o Código Penal, por exemplo. Agora, em relação às normas morais, como não há nada registrado por escrito, quando isso aqui cai no Enem, em 2011, muitas pessoas ficam com dúvidas. Quais são as dúvidas? Professora, se não existe limite para a moralidade, então eu posso fazer o que eu quiser, sim ou não? Essa era a pergunta da questão do Enem. Gabarito, não. Minha querida, você, mesmo que não exista nada registrado por escrito, possui a noção do que é permitido ou não na vida social. Porque o próprio grupo social, a própria coletividade, vai encontrar o meio de estabelecer um limite, de te avisar qual é o limite. Agora, a filósofa, uma filósofa muito importante para a sociedade brasileira, que é a Marilena Chaui, ela estabeleceu que ética ou filosofia moral é a disciplina, é a área de conhecimento que estuda a moral, tudo que é construído no âmbito coletivo. Até porque o indivíduo sozinho não produz cultura. Mas atualmente, segundo aquela filósofa Márcia Tiburi, tá? A ética, ela envolve mais do que o estudo das questões morais. Ela envolve a reflexão sobre, e uma reflexão crítica sobre as questões morais. E ela citou como exemplo um episódio muito interessante da história da humanidade, que foi o período da Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, existia um homem chamado Eichmann. Era um funcionário do Estado, um burocrata, que idealizou a solução final para a questão judaica. No governo alemão, naquele período, foi entendido que os judeus representavam um problema. E ele idealizou, elaborou a solução. No caso, foi a execução dos judeus. É bem verdade que não foram executados somente os judeus. Foram judeus, comunistas, deficientes físicos e mentais, ciganos, testemunhos de Jeová e todo mundo que questionasse o que estava acontecendo, porque era um governo autoritário. Em época de governo autoritário não se pode fazer nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de investigação sobre uma corrupção, por exemplo, porque a pessoa morre. Então o que acontece? Eichmann, ele despertou uma curiosidade em uma intelectual muito interessante chamada Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela pensou o seguinte: bom, como era possível que alguém enviasse para câmaras de gás pessoas, seres humanos, E ela desenvolveu duas teses, se converteram em duas obras, que foram A Banalidade do Mal e O Julgamento de Eichmann em Jerusalém. Agora, o que significa banal? Pensa comigo, jovem. Olha pra cá. Tia Laina na sua vida. Foca na tia. O que é banal?
banal é algo cotidiano. É algo que faz parte da rotina. Mas você pode tranquilamente virar para mim e falar assim: ah, professora, mas a senhora há de considerar que o bem e o mal são construções sociais, fazem parte da cultura, que tem caráter histórico e social, porque muda conforme a época, conforme o lugar. Então, a ideia do que é bom, o bem, o mal, certo e errado, justo e injusto, depende da cultura. Não? Você pode falar isso para mim que eu vou aceitar o seu argumento. Só tem um detalhe. Existe um homem maravilhoso, fantástico, chamado Kant. E Kant desenvolve a seguinte ideia. Existem coisas, tá, que são consideradas boas em si. Existem ações que são boas em si, que é o que ele vai chamar de bússola moral. Então, quando o Kant pensa a ação boa em si, ele pensa numa questão de universalidade. O que seria bom aqui e em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Se eu pensar também em Kant, a ação por dever, eu estarei localizando uma ética de acordo com uma proposta de bússola moral. E nesse sentido, eu alcançarei a liberdade, que para Kant é muito importante. Aqui, meu querido, só eu na sua vida. Não é? Agora, no julgamento de Eichmann, imaginavam um homem cruel, perverso, raivoso, agressivo, mas não. Ele era somente um funcionário do Estado, seguindo um código de ética. Então ficou constatado nesse julgamento, tá, que Eichmann era alguém que seguia um código de ética vigente na Alemanha nazista. Vejam que interessante. Não ser ético dentro desse contexto significava salvar vidas. Notem que nesse caso específico, a desobediência civil é legítima. Ela é reconhecida, ela é aceita e ela vai se fazer em nome de uma concepção kantiana de ética. Pensem a ética kantiana e olhem para a questão da pobreza, a questão da miséria, da exploração, do trabalho no Brasil existir ainda em condição análoga à escravidão. Pense na desigualdade de oportunidade que existe no Brasil. Porque o slogan, bandido bom é bandido morto, ele na sociedade brasileira, ele é direcionado ao pobre. Porque o rico, quando é traficante, ele vai fazer tratamento psicológico. Ele, coitado, o pai e a mãe se separaram, ele tem um desentendimento na escola, mas quando é pobre você quer que ele morra. Então nós temos que tomar cuidado, com os códigos de ética vigentes na sociedade brasileira, porque ser antiético em algumas situações configura um ato de legitimidade, é um ato legítimo. É tipo você, em pleno governo militar, não entregar os seus companheiros. Porque numa sociedade autoritária, como foi o Brasil durante o governo militar, onde todo mundo que discordava do governo
sofria algum tipo de penalidade, onde a legislação era alterada para atender interesses específicos das elites brasileiras naquele período, representadas pelos militares. Pensem, Hitler fez tudo dentro da lei. Nós hoje criminalizamos o pobre dentro da lei. Nossas ações são boas em si, se constituem ação por dever, podem ser consideradas bússolas morais. E o que é ser livre? Aí a gente entende a proposta do Kant de imperativo categórico. Fazer o que é certo, agir de modo correto, é considerar a alteridade, é considerar a diferença, é considerar que somos todos seres humanos, possuímos limitações, os nossos adjetivos, alguns são bons, outros não são bons. Quando alguém diz que representa a pessoa do bem, eu sou do bem, eu tenho até medo. Porque uma pessoa que não consegue enxergar os próprios defeitos, uma pessoa que não consegue enxergar as próprias limitações, complicado, né? Não existem pessoas puramente boas, mas nós podemos fazer as escolhas certas. Olhemos para Sartre. Estamos condenados a sermos livres, fazermos escolhas e devemos fazê-las com responsabilidade. Aí você vai agir de modo responsável, destruindo o outro porque ele pensa diferente, destruindo o outro porque ele não é como você acha que ele deveria ser. Então, qual é o tipo de código vigente hoje de ética na sociedade brasileira que deveria produzir em nós algum tipo de inquietação, não no sentido de promovermos o conflito, mas no sentido de promovermos um debate público através de uma democracia deliberativa para buscarmos a melhor convivência possível com aqueles que não pensam como a gente. Mas um debate sério, sem deboche, sem prejudicar o outro, sem causar dano físico e psicológico ao outro. A geração de vocês é a geração responsável pela melhora da sociedade brasileira, porque eu aposto que vocês vão transformar a sociedade no Brasil melhor. Por isso eu estou em sala de aula. Professora, não há possibilidade de transformação, temos que aceitar a realidade como ela é? Não. A sala de aula é um instrumento de transformação. A sala de aula, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. A sala de aula é capaz sim de transformar vidas, mas temos que estar atentos a que tipo de transformação estamos produzindo. Transformação para a tolerância ou para a intolerância? Transformação para o respeito, para a preservação da dignidade do outro ou para o prejuízo do outro? Nós nos preocupamos com a saúde do outro, considerando que o outro vive em sociedade com a gente, ou queremos adoecer o outro? Então temos que tomar cuidado com discursos que nos confundem. Discursos que nos conduzem para caminhos que possam piorar a vida das pessoas na sociedade brasileira. Ficou claro isso? Pode finalizar, por favor.